Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, você está no canal de Leigo para Leigo e hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o que nos diz São Pedro em sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estais sempre pronto a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança. Quero pegar aqui a palavra razão no sentido de capacidade de raciocinar, de julgar, ou seja, como uma função do intelecto. Nesse sentido, como nós podemos dar a razão de nossa esperança? Nós precisamos estar com o nosso intelecto afiado, com o nosso conhecimento o mais pronto possível para darmos uma resposta racional aos motivos pelo qual nós temos fé. E aqui eu queria sugerir alguns livros que podem ajudar a desenvolver o nosso intelecto. Não sei vocês, mas eu me sinto ainda uma criancinha, eu preciso de um leitinho ainda, eu ainda sou muito novo intelectualmente. Então eu prefiro ficar no porto seguro dos livros escritos pelos grandes santos da Igreja Católica. Nós temos uma literatura aí desenvolvida ao longo desses 2000 anos por grandes santos, doutores da Igreja. E aqui eu quero começar por um livro que conta a vida de um santo e é escrito por um outro santo. Eu quero lhe indicar a vida de Santo Antão, escrita por Santo Atanásio. Então, quando nós falarmos de Santo Antão, vamos falar daquilo que nos foi ensinado por Santo Atanásio e não das conversas que nós tiramos de nossa cabeça ou que nós ouvimos por aí. Santo Antão inspirou um outro santo. O nome de Santo Antônio vem em homenagem a Santo Antão. E eu recomendo a você que é devoto de Santo Antônio, se tiver coragem, ingressar neste denso material que são os sermões de Santo Antônio. Mas calma, eu sei que é um material muito denso, muito profundo. Eu mesmo tenho muita dificuldade para ler esse material. Vamos voltar a alguma coisa menor, mais fininha, mais fácil de ler, de degustar. Eu sou do Terço dos Homens. Se você que é homem está vendo esse vídeo, também é do Terço dos Homens, você não pode deixar de ler O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort. O texto é delicioso, o livro é pequenininho, fininho, e ao final do livro nós temos 2 métodos para recitar o Santíssimo Rosário. São Luís Maria Grignon de Montfort, entre outras coisas, nos ensina que se nós estamos orando e não estamos alcançando o que nós estamos pedindo, é porque nós estamos pedindo errado. E ele, a cada mistério, a cada dezena, ele acrescenta não só um mistério para nós contemplarmos, mas também um pedido. Por exemplo, nona dezena do Rosário, nós meditamos o carregamento da cruz por Cristo. Nessa dezena, ele nos recomenda que nós peçamos paciência em todas as nossas cruzes. Então, é um livro que não pode faltar a nenhum católico, muito menos a quem é devoto do Santo Terço. Já que nós estamos falando de oração, eu também vou sugerir Santo Afonso Maria de Ligório, A Oração. Um livrinho também pequeno, fino, delicioso de ler. Já que eu falei de Santo Afonso Maria de Ligório, eu vou sugerir A Prática do Amor de Jesus Cristo. Claro que existem muitos outros livros, inclusive Santo Afonso Maria de Ligório é um santo profícuo em livros. Ele tem uma vasta literatura, eu vou ficar nesses 2. E aí tem uma outra delícia, eu dou muita risada quando eu estou lendo o De Magistro de Santo Agostinho, a conversa de Santo Agostinho com o seu filho Adeodato, é uma conversa deliciosa. Não só nos faz entender o que é verbo, o que é signo, o que é conteúdo
da palavra, o significado, o significante de cada palavra, mas também é uma conversa, um diálogo muito divertido entre um pai e o seu filho. Me sinto como Adeodato ouvindo Santo Agostinho, ouvindo meu pai, bispo de Hipona, falando comigo. É assim que eu me sinto toda vez que eu leio De Magistro. Se você tem algum interesse na questão dos anjos, nas hierarquias celestes, vamos a um outro doutor da igreja, né? Vamos falar do Pseudo Dionísio Areopagita e a hierarquia celeste. É aqui uma fonte segura para aprendermos algumas coisas sobre os anjos. Bom, tem um livro que não é exatamente de alguém que já foi declarado santo pela igreja, mas se você quer aprofundar ainda mais nas questões da fé e em especial na virtude teologal da caridade, prepare o lenço, prepare, porque você vai ter muitas lágrimas, e tenha coragem e leia Memórias da Irmã Lúcia. É um livro de uma profundidade espiritual, como essas crianças dedicaram a sua vida para a salvação das almas do mundo, inclusive das nossas almas. É um livro importantíssimo para todo católico, em especial para aqueles que amam tanto a Senhora de Fátima. Já que eu falei de alguém que ainda não foi declarado santo, vamos falar também de alguém que não é santo, mas que tem um livro que dá um grande conforto ao seu estado de vida. E aí nada melhor do que Cristo, minha vida. E ele nos deixa consciente da providência divina, de como Deus nos ama, e ele nos quer exatamente onde nós estamos. Não sei, meu irmão, como é a sua vida, como é a sua história, mas uma coisa eu sei, você está exatamente onde Deus quer que você esteja. E é aí que você deve cumprir o mandamento de Cristo: ide pelo mundo e fazei discípulos. Nós devemos, aonde nós estamos, com a nossa história de vida, procurar crescer nas virtudes e atrair almas para Cristo. Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, quer todos nós junto dele, amando no céu, na felicidade eterna. Cristo, minha vida, nos ensina isso. Bom, nós estamos agora já em uma literatura que não é exatamente de santos da igreja, mas eu entendo que é uma literatura ainda muito segura. Então vamos falar de um grande padre espanhol que vive aqui ainda no Brasil. Eu não o conheço pessoalmente, mas eu realmente gosto muito de toda a obra dele. E já que eu falei em virtudes, recomendo que você leia A Conquista das Virtudes, do nosso padre Francisco Faus. Um grande abraço, se de alguma forma esse vídeo chegar até o Senhor, Padre, eu te peço sua bênção e fico emocionado porque a tua obra tem feito milagres na minha vida. Obrigado, viu? Bom, voltemos aos santos, né? E aí vamos falar de São Basílio, quando ele recomenda a literatura. Às vezes nós queremos descansar de um material que, para mim, apesar de ser um material um tanto quanto leve, para mim é muito pesado, minha inteligência não é tão treinada assim. Então, tem momentos em que eu quero ir para o romance, eu quero sair para algo um pouco mais, entre aspas, divertido. E São Basílio, neste livro, ele nos dá a tranquilidade de procurar a literatura, de procurar a boa literatura. São Basílio escreve Carta aos Jovens sobre a utilidade da literatura pagã e nos dá conselhos sobre como ler essa literatura. Então, você que é pai, você que é mãe, quer introduzir seus filhos ao hábito de ler e quer começar com uma literatura, pode ser uma literatura pagã. Cuidado com essa literatura, faça boas escolhas, e se você quer critérios e quer saber como conduzir o seu filho, a sua filha, pelos caminhos da boa literatura, ainda que pagã, leia antes o livro de São Basílio. E, já que nós falamos de literatura, eu vou falar para você sobre o grande Tolkien, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito da obra do Tolkien, eu gosto muito de Chesterton, eu gosto muito
do C.S. Lewis, apesar dele não ter se convertido ao catolicismo, mas eu gosto muito da obra dele. E já que nós estamos falando de jovens, vamos recomendar aos nossos jovens a leitura de O Hobbit. Talvez seja uma porta de entrada muito interessante para todo esse universo, cujo pedaço mais conhecido são as histórias do Senhor dos Anéis. Então, comecemos pelo Hobbit, talvez. E já que eu mencionei Chesterton, eu quero terminar essas recomendações com um livro que ainda está embalado, porque eu vou dar esse exemplar de presente para uma pessoa muito querida, a quem eu quero muito bem. E esse livrinho do Chesterton conta a vida, é uma biografia de São Francisco de Assis. E aí está também um grande conselho. Eu sou devoto desse santo, eu sou devoto daquele santo. Mas o que você conhece da vida desse santo? Então, ler a biografia dos santos é algo maravilhoso. Eu vou conhecer não só as questões dos milagres, né? Os santos ficam muito famosos popularmente porque há milagres atribuídos a eles. Melhor seria dizer, a intercessão deles. Então, o taumaturgo, o milagreiro, Santo Antônio é muito conhecido. Mas o que conhecemos da obra de Santo Antônio? Quantos devotos de Santo Antônio já leram os sermões de Santo Antônio? Quantos devotos de São Francisco de Assis já leu essa biografia ou outra biografia qualquer de São Francisco de Assis? É muito bom conhecermos as vidas dos santos. A grande riqueza de ser devoto de um santo é imitá-lo, já que ele imitou Cristo. Esses são alguns livros que eu considero uma literatura segura para o católico, para quem quer crescer em direção a Cristo. Se você concorda com esses livros ou não, se você quer destacar algum, ou se você acha que há outros livros muito melhor do que esses, deixa aqui no comentário a sua opinião. Que livro você me indica para que eu leia? Eu quero saber também a sua indicação. Fica com Deus. Deus nos abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.